Vamos seguir em frente com o nosso 11, que é mais bonito e é mais interessante. O Bruno, outra vez trouxeste o Rio Pel, e hoje? O que é que tu trazes? Hoje trago os operários do Sul do Tejo, a CUF, a enorme CUF. É verdade, pá. Antes de começar, eu quero-te fazer uma pergunta. Diz. É o hospital? É. Calma. A CUF hoje dos hospitais tem alguma coisa a ver com a CUF do passado? Eu vou-vos fazer essa questão depois ao longo do programa, se não se importarem. Eu quero jogar sim ou não, pá, senão eu vou ter que tomar um banho no ramo. Ok, sim. Faz parte. Sim, faz parte. Ok, então vai assim. Durante 30 anos, na margem sul do Tejo, viveu um gigante adormecido do futebol português, que era apoiado por uma das maiores empresas estatais do Estado Novo. Nunca o escondeu isso o Sr. Alfredo da Silva, onde a CUF foi o exemplo do corporativismo, não é? E que podia ter sido campeão nacional, como vocês vão ver a seguir. Vamos então desmontar agora um bocadinho. Eu não vou começar primeiro a falar de futebol, vou falar um bocadinho primeiro da CUF para seguir ligar ao futebol, porque ao contrário do Rio Pela, aqui a CUF tem uma história um bocadinho diferente, está bem? Portanto, em 1865, ainda no outro século, o século de outra senhora, a companhia a CUF, já agora queremos perguntar o que é que quer dizer CUF? Alguém sabe dos três? Não vale ver no Google, pá. Já tinhas dito no programa passado. Qualquer coisa União Fabril. Companhia União Fabril, exatamente. É isso. Portanto, em 1865... Nem deu luta, pá. Diz? Nem deu luta. Produzia sabões, produzia velas e óleos vegetais, até que, com a entrada do senhor Alfredo da Silva, apontem este nome, mais uma vez, Alfredo da Silva, este grande senhor, o Heller está a apontar. O senhor Alfredo da Silva, que era acionista já da altura da CAF e da CUF, e fez uma junção, começou a explorar e fazer crescer e expandir o negócio desta empresa. Então chegou uma altura em que ele percebeu que tinha que expandir e fazer novas fábricas e expandir o negócio, digamos assim. Então escolheu em 1907 o Barreiro para pôr as suas unidades fabris. Em 1908 já estava as empresas em força a trabalhar no Barreiro, sendo que há um lema muito engraçado que ele usava muito o senhor Alfredo da Silva, que era: o que o país não tem, a CUF cria. E ele o gajo era um inovador. Ele era um inovador. E ele tentava analisar os problemas do país e criava tudo que fosse necessário, como vocês vão ver mais à frente. Portanto, a criação do grupo desportivo da CUF, sim, era assim que se chamava, Grupo Desportivo da CUF, portanto, que pertencia a esta empresa, vai de encontro à visão do Sr. Alfredo da Silva, que tinha sobre as regalias sociais para a empresa. Porque, ele tinha muitas regalias sociais. E então ele achava que os empregados teriam direito a praticar desporto, daí ter criado o grupo desportivo da CUF, e ao mesmo tempo que faziam isso, davam a conhecer o nome da empresa norte a sul e além fronteiras, como vocês vão ver, porque a CUF chegou às competições europeias. Ou seja, ele no fundo, além de dar este benefício, este direito aos funcionários, ele estava a tirar daquilo uma publicidade gratuita do bom nome da empresa, digamos assim. Era a ideia dele. Também o estatuto de empregado desportista, que se usava muito na CUF, um bocadinho diferente de Rio Pela, em que na Rio Pela era mais o carpinteiro, aqui não, aqui era o escriturário e o jogador, era um bocadinho diferente, é verdade. Eles na CUF não os metiam na indústria, metiam mais no escritório, quem era jogador. Também atraía muita gente ao Barreiro por causa dessa situação, ou seja, muita gente foi cativada para jogar na CUF para conseguir o excelente trabalho de escriturário ou até no banco. Sim, a CUF chegou a estar ligada ao banco e empregar muita gente no banco. E ele tinha esta modalidade muito importante, a CUF. Portanto, a ideia era a seguir ao clube, a seguir à modalidade, porque não foi só futebol que a CUF teve, seguia-se um emprego estável na companhia. Era esta a ideia da CUF. Portanto, mas isto era somente, o desporto era somente uma peça no puzzle do Sr. Alfredo da Silva, porque ele criou bairros operários, assistência médica, ok? Assistência médica,
criou escolas, criou dispensas, opá, no fundo era tipo mercearias, tudo isto de forma gratuita. Ou seja, dentro do polo da parte fabril, do grande polo da CUF, existia tudo, meus amigos. Escolas, mercearias, tudo gratuitamente para os funcionários da CUF. Então era um bocadinho de sonho na altura. Isso. Era um bocadinho isso. Depois, Devia ter sido de Portugal, na altura. Opa, o gajo era a pessoa que empregava mais gente em Portugal, no mesmo grupo. Só que ao Marco, disseste uma coisa interessante. Isto era um emprego de sonho. Era, porque depois, com o 25 de Abril, deixou de se tornar. Que isso foi o grande problema, porque depois começou-se a pensar, portanto, os lucros têm que ser de quem trabalha, e não pode ser do patrão, e tudo mudou. Mas aí não quero já avançar para o fim da CUF, queria continuar aqui nesta parte. Portanto, na década de 30, a CUF tinha fábricas em Lisboa, no Barreiro, em Soura, em Canas de Senhorinha, em Mirandela, estamos a falar no país todo, e já empregava 16 mil pessoas. 16 mil pessoas, e na década de 30, na altura em que Salazar chegou ao poder. Ele está muito ligado ao Estado Novo, porque ele não é que tivesse alguma coisa de fascismo, para aquilo que eu li, só que ele foi inteligente. E ele tentou nunca criar amizades com Salazar para continuar sempre com as indústrias em grande. Ele tinha algum receio de Salazar, então tentou manter sempre, digamos, o inimigo perto. E sempre por bem. Em 1945 nasce o Hospital Inovador, o Grupo CUF, com forte componente de responsabilidade social, que servia 80 mil empregados e familiares do Grupo CUF. Estávamos a falar em 45, é aqui que nasce o primeiro hospital da CUF. Que depois... Deixa-me te fazer uma pergunta, mas o hospital era somente para o pessoal e familiares? Era para familiares e empregados do Grupo CUF. Ok. Estávamos a falar em 45. Atenção, sim. Em 45. Porque depois o Grupo CUF foi nacionalizado. E voltou a ser privatizado muito mais tarde. Portanto, estamos a falar em 45. No início de 74... Para acabarmos a história da CUF como empresa, no início de 74, antes da Revolução dos Cravos, não é? No dia 25 de Abril, a CUF tinha um conglomerado que detinha empresas em todo o tipo de ramos. Eu vou ler aqui um bocadinho rápido. Tinha empresas na banca, tinha um banco, tinha indústrias de construção, tinha seguros, engenharia, setor químico, setor têxtil, setor metalomecânico, setor elétrico, minas, tabaco, como o português suave, papel, hotelaria, entre outros. Bruno, numa daquelas imagens dizia bagaço pregado. Não esqueças de mencionar. Exatamente. Ele estava lá, o gajo ele tinha todo tipo de negócio e mais alguns. E ele era após a sua nacionalização, por ordem dos governos que seguiram à Revolução do 25 de Abril, a CUF, como empresa, ficou completamente desmembrada e enfraquecida. Muitos profissionais especializados, equipas de gestão e quadros superiores tiveram que abandonar o país, incluindo elementos da família fundadora da empresa, também tiveram que abandonar o país, começaram a ser perseguidos. E só para ter uma ideia, o Banco Totem Açores, a Setnab, a Lisnab, a Lusofan, a Compal, a Seguradora Império, a EFASEC, Por Alimentar, Tabaqueira, Saponata, isto foram tudo empresas do Grupo CUF. Se calhar hoje em dia nós ouvimos falar destas empresas e nada nos liga com... Era tudo do Grupo CUF. Só que depois foi tudo nacionalizado. Portanto, no final, em 74, eles tinham 150 empresas do Grupo CUF. Vejam só a dimensão disto. Chegou a ser a empresa da Península Ibérica que dava mais trabalho num só grupo. Era uma loucura. Em Portugal também era o grupo que empregava mais pessoas. Só para terem uma ideia, então, em 75, por decreto, a CUF foi nacionalizada e nessa altura tinha 110 mil empregados e valia 5% do PIB nacional. Só para vocês terem a ideia da imensidão desta empresa. Então agora, já que falámos... Diz, desculpa. Não, eu ia dizer, onde é que entra aí o futebol? Pois era aí que eu ia entrar hoje, já que falámos um bocadinho do que foi o mundo do Grupo CUF. Então o futebol foi criado em 1987, fundado como Grupo Desportivo da CUF, cumprindo o sonho que os trabalhadores tinham e as ambições da empresa
com o objetivo de ajudar os trabalhadores familiares então a dedicarem a tal prática desportiva e, ao mesmo tempo, a percorrer o nome da CUF pelo país inteiro, também pelas mais diversas modalidades, porque a CUF era um clube muito eclético. Não era só futebol, era um clube muito eclético. Este clube tem 23 presenças na Primeira Liga, é dos 10 clubes com mais presenças na Primeira Liga. E já agora, vem a questão que vos queria colocar, qual era a cor da camisola da CUF, do futebol? Lembram-se? Ou alguém já viu a imagem, já que é quase toda preto e branco, não é, meus amigos? Deve ser para aí branco. Não, ninguém quer adivinhar. Branco. É de leva branco. Camisola verde com mangas brancas e calção branco e meias verdes. Era a cor do equipamento principal da CUF. Depois, em 1939, 2 anos após a criação do grupo CUF, o ciclista Joaquim Fernandes vence a Volta a Portugal. Isto é um pouco desconhecido, um ciclista da CUF ter vencido a Volta a Portugal, mas aconteceu mesmo 2 anos após a fundação do grupo desportivo da CUF. Em 41-42, a equipa de futebol ascende pela primeira vez à primeira divisão de futebol português. Como vimos, o período foi curtíssimo, desde a sua fundação, mas não consegue aguentar mais que um ano, porque no ano a seguir, num campeonato só com 10 clubes, sim, eu achei um bocadinho estranho, mas o campeonato de 42-43 só tinha 10 clubes, a CUF classifica-se em 9º lugar e acaba por descer. Num ano que também é negro para o grupo CUF, porque é o ano em que morre o senhor Alfredo da Silva, o fundador da Companhia União Fabril. Já agora, como é que chama o estádio da CUF, meus amigos? Alfredo da Silva. Muito bem, senhor Helder, já aprendeste qualquer coisa a semana passada. Estádio Alfredo da Silva, exatamente, é o estádio do fundador da CUF. A CUF teve ali uma série de anos, cerca de 10 anos, em que não conseguiu subir à primeira divisão, sendo que em 53-54 são campeões nacionais da segunda divisão e regressam à primeira divisão e estão 22 anos seguidos a partir desse ano na primeira divisão até acabar a CUF da maneira como eu irei dizer à frente, porque a CUF na verdade não acabou, mas a verdadeira CUF terminou. Portanto, sobe nesse ano e começa a fazer campeonatos extraordinários. No mais alto patamar de futebol português, eles em 22 anos têm um 3º lugar, têm 2 4º lugares, 2 5º lugares. Era uma equipa de cima do meio da tabela. Por exemplo, mal no primeiro ano que sobe à primeira divisão, fica em 7º lugar. 10º lugar, 9º lugar. Era uma equipa... se calhar ia dizer um Vitória de Guimarães hoje em dia, talvez, comparando, no caso em dimensão de clube, estou a dizer em termos classificativos. Era uma equipa que andava assim, sempre no cimo da tabela. Com mais de 100 mil sócios, para a altura. A CUF, sócios não, tinha empregados, agora sócios... Fazemos empregados sócios, É o que eu digo, já que o Rio Pelo é a mesma coisa, e eu obrigava os gajos a ser sócios. Claro! Sem dúvida. Então agora... E descontava-lhe as cotas do ordenado. Descontava do ordenado para pagar as cotas. Deixem-me só dizer uma coisa. O estádio Alfredo da Silva chegou a ter 22 mil pessoas a ver o jogo contra o Milão. Da taça da... Em cimento. Pois, sentados no cimento. Mas as imagens do estádio são muito fixes. É um estádio espetacular. Muito fixe. O estádio Alfredo da Silva tem umas qualidades fantásticas. Tem. Atenção que a CUF tem, além do estádio, tem campos de treinos, tem pavilhão. Portanto, eles têm condições, porque o grupo CUF criou-as. Só que, infelizmente, hoje em dia o grupo CUF é diferente. Eu hei de lá chegar, então. Força. Mas tem excelentes condições para a prática do desporto, no geral. Então a equipa, depois destes brilhantes todos, consegue em 64-65, uma época antes do Mundial de 66, ficar em 3º lugar no campeonato e classificar-se para a taça UEFA da altura, que não era assim que se chamava. Era a Taça das Cidades com Feira. Isso mesmo. Era assim que se chamava. A CUF apura-se pela primeira vez, não é? Porque era só o 3º lugar. Porque na altura era um bocadinho diferente agora. Não eram os 5 primeiros, aquilo variava um bocadinho e nesse ano dava até o 3º lugar e a CUF apurou-se. Ficou em 3º lugar. E então inclusive, em 63, a equipa sénior da Capatins é campeã nacional da modalidade, para vocês verem o atletismo deste clube. Em 64-65,
Então, na sua época de ouro, em que fica em terceiro lugar, vai à Taça UEFA, sendo que no ano a seguir recebe no estádio Alfredo da Silva novo, que tinha sido acabado de construir para substituir o campo de Santa Bárbara, recebe o AC Milan. O AC Milan que tinha sido campeão europeu 2 anos antes. Opa, isto é uma história do caraças, porque estamos a falar de um clube de operários que recebe o Milan no... Já agora, vocês sabem como é que chama a freguesia da CUF? É o Barreiro, não é? É o Barreiro. Barreiro é a cidade, a freguesia. Não sei, pá. Alfredo da Silva. Labradio. Puta, Freguesia de Labradio. Recebe então no Labradio, no estádio Alfredo da Silva novo, um estádio que tinha então capacidade para 22 mil pessoas, sentadas, como disse o Ricardo, lá no cimento, e consegue vencer o AC Milan por 2-0. Na segunda mão, no Milan jogava um dos senhores muito, muito conhecidos no futebol português, Giovanni Trapattoni e o Cesare Maldini, o pai do Maldini. Em Milão, a CUF acaba por perder 2-0 com golo já aos 87 minutos, sendo que vem a terceiro jogo e no terceiro jogo acaba por perder 1-0. Portanto, a CUF bateu-se enormemente contra o AC Milan. Estamos a falar de uma equipa que tinha sido 2 anos antes campeã europeia. O que para uma equipa como a CUF é fantástico. A CUF em 77... Diz? Fantástico. Para uma equipa que recrutava jogadores no concelho, ou melhor, no concelho, não digo no concelho, no distrito de Setúbal. Era assim que fazia a CUF o recrutamento de jogadores. Portanto, depois desta passagem fantástica na Taça das Cidades Confeiras, a CUF em 67, 68 volta às competições europeias, só que cai também na primeira eliminatória contra os jugoslavos do Vojvodina. Assim, não sei se é assim que se diz, mas talvez será. Vojvodina. Ganha a primeira eliminatória. Em 71, como eu estava a dizer em relação às instalações da CUF, é inaugurado o pavilhão chamado Pavilhão dos Trabalhadores, porque a CUF gostava de ligar muito o nome das coisas a tudo o que era trabalhador. E em 72, 73, nova presença na Europa, porque tinha ficado em quarto lugar. Neste momento já seria chamada Taça UEFA, já não chamava Taça das Cidades Confeira, e consegue o inédito de, pela primeira vez, eliminar uma equipa das competições europeias. Foi o Montbellic da Bélgica. A CUF conseguiu eliminá-los. Na outra eliminatória a seguir, perdeu contra o Kaiserslautern na Alemanha. Perdeu 3-1 no Barreiro, com um gol do Manuel Fernandes, mas na Alemanha a CUF consegue ir lá ganhar 1-0. Portanto, a CUF teve muito brilhantismo mesmo nas competições europeias. Em 73, 74 e 74, 75, não se apurando para a Taça UEFA, entra na Taça Intertoto, aquela que nós já ouvimos falar, que já foi extinguida, entra na Taça Intertoto, que o Braga tem uma. O Helder era diferente nesta altura. Não era uma só equipa a ganhar a Taça Intertoto. Era dividida em grupos, era várias equipas que ganhavam o seu grupo. Ok, não sabia. E conseguiram qualificação para a Taça UEFA, não é? Não, aqui nesta altura ainda não. Nesta altura ainda não. Era como se fosse uma espécie de uma taça à parte. Cada um ganhava, era campeão do seu grupo. E então a CUF, no primeiro ano, fica em segundo lugar num grupo com o Hertha de Berlim, o Malmö e o Grasshoppers. E no segundo ano que participa, ganhou o seu grupo, mas já com equipas um pouco mais frágeis, digamos assim, que era o Landskrona e o Hammarby da Suécia e o Altay da Turquia. É verdade, da Suécia. Portanto, a CUF, estamos a falar na época de 74. É aqui que começa a facada nas costas do grupo CUF e do clube de futebol, logicamente. Em 75, 76, já com uma guerra enorme dentro do grupo CUF, com guerras partidárias, porque, atenção, deixa-me dizer uma coisa, daquilo que eu li até hoje, há muito de partidarismo aqui no grupo CUF. E então a CUF começa, além de se desmembrar, o próprio clube começou a deixar de ter investimento por parte do grupo, porque tinha sido nacionalizado. Começa a haver então um desinvestimento enorme
no tudo que era desporto no clube, fica em último lugar na primeira divisão e diz pela última vez adeus à primeira divisão e praticamente aqui que acaba o que foi o Clube CUF, dá aqui a sua machadada final, apesar de que, como vou dizer a seguir, mais tarde mudou de nome, ficou com o estádio, chamou-se Quimigal e até atualmente chama-se Fabril, mas vamos ser sinceros, é quase um clube diferente, é quase outro clube, porque quase já não tem ligações sequer ao que era o Grupo CUF. Ficaram com o estádio, digamos assim, ficaram com as instalações quase ao barulho, porque as pessoas que mais tarde viriam a privatizar a CUF queriam de volta o estádio, porque o estádio no fundo era da CUF, mas esses senhores do Fabril e do Quimigal, com todo o seu direito, conseguiram ficar com o estádio, mas na verdade a CUF desapareceu com a nacionalização. A CUF desapareceu. Como vos disse, com a sua nacionalização e o seu desmembramento, a queda económica do grupo conduziu a uma redução do investimento. Deixem-me só que diga que a CUF chegou a estar em 2 meias finais na Taça de Portugal, nunca chegou à final, mas chegou a estar em 2 meias finais, e 4 anos mais tarde desta descida, então dá-se a transformação, muda o nome para Quimigal, nome que queria de estar na sua história de 77 a 2000, só que a partir daí, esqueçam, o CUF praticamente desapareceu, foi sempre em queda, caiu para a segunda divisão, da segunda caiu para a terceira. Em 91, 92, chega mesmo aqui nas distritais da Associação de Futebol de Setúbal, onde teve durante muitos anos, regressou um ano ou outro à terceira, mas anda sempre na distrital, portanto, praticamente extinguiu-se. Mudou de nome, como vos disse, mas acabou a ligação à empresa-mãe, foi a machadada final no que era a verdadeira CUF, porque os grupos de apoio que anteriormente davam da empresa-mãe foram diminuindo até desaparecer por completo. Foi assim que eu li. Portanto, neste momento não há apoio qualquer da empresa. O estatuto empregador desportista, que existia muito na CUF, também desapareceu com esta situação, não é? E pronto, o clube deixava de oferecer então um tal emprego estável na companhia, o que levou à saída de muitos atletas e o tornou cada vez menos apelativo. Bruno, que grandes jogadores portugueses passaram lá ou foram formados ou na CUF? Olha, temos o Mário João, que foi campeão europeu pelo Benfica, Conhé, Carlos Manuel, o Carlão de Estugarda, foi um dos homens que passou pela CUF, o Manuel Fernandes, provavelmente o melhor avançado do Sporting. Manuel Fernandes começou a carreira e brilhou na CUF, até o Sporting o vi buscar na altura em que a CUF começou a ter esta guerra partidária. E então, por que não falar num dos 5 bilinos? Travassos, 5 bilinos, também passou pela CUF. Portanto, a CUF era um jogador que tinha jogadores, era uma equipa, desculpem, que tinha jogadores com qualidade, todos eles passaram no clube, trabalhavam no grupo CUF, como vos disse, não tanto na fábrica, mas mais em termos de escritórios, etc. E uma coisa que eu li que achei interessante, que era, muita gente chegou a acusar os dirigentes da CUF de não quererem ser campeões nacionais porque eram adeptos dos grandes clubes nacionais. Porque a CUF nunca se aventurava no mercado, a CUF nunca regateou um jogador com um grande, apesar de muitas vezes até ficar à frente dos grandes no campeonato, e limitava-se a formar os seus futebolistas, recrutando-os no distrito de Setúbal ou dentro da fábrica para lhes dar trabalho no futuro. Ou seja, nunca quiseram dar o passo maior para tentar ser campeões nacionais, porque eles tinham tudo, estrutura, tinham era um clube muito grande e que podia chegar lá. Mas os próprios dirigentes, como gostavam também dos grandes de Portugal, nunca quiseram dar esse passo em frente não digo modernizar o clube, mas de apostar mais no futebol. Porque se calhar o clube podia ter sido ainda maior em termos futebolísticos. Apesar que a morte do CUF, pelo que eu entendo, acontece mesmo com o 25 de Abril, não é? É que eu queria um bocadinho bater na tecla, porque a morte da CUF acontece com o 25 de Abril. A nacionalização da CUF, que teve muito de política, o senhor Alfredo Silva criou um império. Eu não queria falar muito em política, porque isto nem serve para política, nem eu estou aqui a entender nada, mas é o que é. O senhor Alfredo da Silva criou um império
E, pronto, o 25 de Abril teve coisas ótimas. E também teve coisas que não foram tão boas assim. E na ótica, atenção, eu vou falar daquilo que eu li, porque eu li comentários de muita gente que trabalhou no Grupo CUF a dizer que as pessoas da família do Sr. Alfredo da Silva tinham sido enxovalhadas quando tinham sido elas a criar o emprego para aquelas pessoas, a dar-lhes casa, a dar-lhes tudo aquilo que eles tinham, cinema. Eles tinham cinema no seu complexo industrial. E depois, com aquela ideia do 25 de Abril de nacionalizar tudo e mais alguma coisa, a empresa, portanto, entregou-se ao povo, digamos assim, esta enorme empresa, e o povo não soube segurar esta empresa, não soube trabalhar esta empresa, e aquele grupo desmembrou-se completamente. Apesar de que, só para terminar a minha intervenção, no final dos anos 80, o Grupo Melo, que era o senhor José Melo, se não me engano o nome, José de Melo, exatamente, neto do senhor Alfredo da Silva, volta a conseguir privatizar muitas das empresas que pertencem ao Grupo CUF. Daí eu falar dos hospitais agora, os hospitais do Grupo CUF, da antiga CUF, pertencem ao Grupo José Melo. José Melo Saúde. Exatamente. Entre outras empresas, que ele conseguiu reprivatizar. E ele diz numa entrevista, com alguma mágoa, que no fundo, ele não diz que foi roubado, a palavra roubado é muito forte, mas diz que lhe tiraram aquilo que era de direito e depois ele teve que comprar aquilo que era dele. Ou seja, teve que pagar por uma coisa que tinha sido a família a construir. Mas isso são outros 500, mas o que é certo é que ele conseguiu recuperar, mas a CUF acabou, meus amigos. A CUF desapareceu. Existe hoje algum clube que ficou com o estádio e que chama-se Fabril do Barreiro, mas, meus amigos, que era a CUF, a grande CUF, vamos ser sinceros, morreu no 25 de Abril. Eu arrisco dizer que a CUF hoje, se não fosse o 25 de Abril pelo crescimento que eles estavam a ter, era capaz de estar no topo do futebol português. Provavelmente. Pelas indicações que dava... Eu não sabia, eu não conhecia a história deles. Eu conhecia a CUF, de ouvir o Manuel Fernandes a falar e o... Esqueci-me agora do nome. O nosso Carlos Manuel. E era isso. A história deles eu não conhecia, mas impressionante. Olha, eu vou-te ser sincero, eu conhecia um bocadinho da história, mas eu fui lendo, nesses últimos dias, bastantes artigos, pessoal, e digo uma coisa, eu fiquei maravilhado com a estratégia da empresa e com a dimensão da empresa. Eu não tinha noção, eles tinham 150 empresas dentro do grupo. É uma loucura, meu. É uma loucura. Estávamos a falar... Mais um pedaço de história, não é? Mais um pedaço de história. Encantam-me esta situação da CUF. Eu não sei se os meus colegas... Bruno, posso só fazer uma pergunta rápida? Força. Responde-me só... Tu achas que uma situação dessas, trazida para os dias de hoje, uma empresa criar um grupo de futebol, aqui, imagina uma Sonai, achas que eles conseguiriam ter sucesso? Agora vou-te responder com uma pergunta. Por que não? Temos dinheiro? Por que não? Uma Sonai ou uma Jerónimo Martins são empresas poderosíssimas em Portugal. Atenção, para aquilo que eu sei, não tinham o poder da CUF. A CUF, estamos a falar tinha um poder enorme, os seus negócios eram muito diversificados. A Sonai e a Jerónimo Martins têm alguns negócios, sim, mas não é tão diversificado, nem é tão poderosa como pareceu-me a CUF. Agora, parece-me que podia perfeitamente ter uma equipa de futebol e porque não até chegar a... Eu acho que há outro ponto importante também relativamente à questão da empresa-clube, ou clube-empresa, mais clube-empresa. Se calhar na altura era possível criar um clube com jogadores que trabalhassem na empresa. Também pelo facto do próprio futebol não estar tão profissionalizado. Não é? Sim. Ou seja... Neste momento é impensável que uma equipa profissional em que eles estejam a chatear com cartas ou com escrituras ou o que quer que fosse. Portanto, por aí era mais complicado. Agora que há muitas empresas que se calhar teriam estrutura para aguentar que era um projeto destes, acho que ainda há algumas. Tendo em conta todo o dinheiro que gera o futebol, não seria um negócio aliciante para estas empresas pensarem nisso? Marco, eu vou-te responder aqui. No futebol não é assim tanto. Para comparar com o que há muitas empresas a sério, não é assim tanto.
isso é um assunto para outra tertúlia de futebol. Vamos avançar com o nosso remate final. Vamos começar. Deixa-me estar primeiro. Pelo Ricardo. Não me roubes o remate, amanhã, caraças. Hã? Não Quarta-feira, esta semana, pá, vamos ter futebol português outra vez, pá. Isto aqui já estou a ferver, pá. Eu também encontro o vai remate ao final. 7, isto é bola de ouro, pá. Olha, isso vai encontrar o meu remate final. Tu não sabes se ainda vai haver futebol. Marco, não me roubes o remate final, pá. Vê lá. Era o Chupa-Dragões que ias falar. Era, pá. Foge, assim não dá. Vamos, Bruno, fala então do teu remate final. Ok, a minha, pá, é do Marco também. Ó Marco, estamos combinados. Posso ter uma opinião diferente da minha. Uma coisa que me... Não digo espantou, porque não me espantou. Mas é uma coisa que me choca um bocado. Como adepto de futebol. E como pessoa da sociedade, principalmente. É a ida do Chupa-Dragões a Famalicão e, desculpem lá, ninguém põe mão a isto. Eu quero fazer aqui um apelo a todos os adeptos do clube, do Futebol Clube do Porto, à sua direção, por favor, peçam a estes adeptos para não se deslocarem a Famalicão. Nós, na nossa sociedade, nós não queremos dar um passo atrás. E estamos a falar aqui só de Covid. Esqueçam o futebol neste momento. Ou melhor, o futebol é importante, mas não para irem para a porta dos estádios 2.000 ou 3.000 pessoas juntarem-se para depois, se calhar daqui a 2 ou 3 meses, estarmos outra vez com uma crise do problema de saúde. Porque assim, hoje um traz um passa ao outro, outro passa ao outro, amanhã tu passas por uma pessoa e tu não sabes se ela está contagiada. Faça um apelo, por favor, ao clube, aos seus adeptos, peçam a estes senhores, fiquem em casa a ver o futebol, não façam isso. Não façam isso, porque nós continuamos com esta pandemia, meus senhores. Por favor, para o bem, gostam de futebol, nós também gostamos. Fiquem em casa, é o apelo que eu faço. E tu, Marco, tu insinuaste que se calhar tinhas uma visão diferente, não é? Sim, tinha uma visão diferente, mas não quero estar aqui a influenciar. Pronto, eu acho que as coisas não são assim tão lineares. A verdade é que, por exemplo, ainda agora os espetáculos voltaram, tiveram por causa do Bruno Nogueira com o Imen Paz, que era um recinto fechado, e parece ter corrido com alguns cuidados e parece ter corrido bem. E aqui a questão é que os Super-Dragões até tiveram o cuidado neste caso o Fernando Moreira até teve o cuidado de mandar uma carta para a DGS a pedir exatamente que tipo de cuidados é que tem que ter para não violar nenhuma regra da Direção-Geral de Saúde. Mas pronto, mas percebo o que o Bruno está a dizer Marco, eu quero te fazer uma questão. Eu quero fazer uma questão. Não quero... Heller. Não, só para que... Posso só colocar uma questão? É que isto não tem nada a ver com futebol. Vamos lá ver. Eu quando falei de Chupa-Dragões, eu não quero falar só de futebol. Eu podia falar aqui da festa do Avante. Eu podia falar aqui de qualquer concerto que pode existir em Portugal. O que eu quero dizer, atenção, meus senhores, tu achas que a claque, Marco, ia para Famalicão e iam estar à distância cada pessoa de 2 em 2 metros? Vamos ver. Aquilo que não permite é o ajuntamento até 20 pessoas. Eu não posso dizer que não vou fazer porque eu não sei, se ainda não aconteceu. Eu posso terminar o programa só com um comentário. Ao primeiro chocou-me essa notícia. Depois vi o que o Fernando Madureira disse. O Fernando Madureira disse que bom estar espalhados pela rua de Famalicão, com o espaço entre eles, o espaço de segurança entre as pessoas. Vamos ver como é que vai ser. Ao fim e ao cabo, não vai ser muito diferente do que todos os portugueses têm feito na praia, do que eu ainda hoje vi aqui perto da minha casa, no jardim. Estavam cerca de 30 pessoas a fazer exercício físico todos juntos.
Obviamente que isso não invalida o que tu disseste, oh Bruno, tens toda a razão. Eu não iria porque não quero correr risco e não quero pôr ninguém em risco. Mas eu não vou. Eu falo para mim, porque eu não vou. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver como é que vai ser que os Pedragões vão fazer. E aí sim, depois, vamos avaliar. Agora, eu quero reforçar uma coisa que tu disseste. A pandemia está aí. Vocês não se esqueçam. Porque a Coreia do Sul já voltou a fechar em certas zonas as pessoas em suas casas. Em Itália os números hoje aumentaram drasticamente outra vez. Em Lisboa a questão está como está. Nós temos pouco alcance, mas na malta que nós temos alcance, continuem com cuidado, porque isto não é fácil. E nós queremos é sair de casa, não queremos sair e voltar daqui ao mês. O resto, remate final agora do moderador, que nunca faz remate final, vai fazer o remate final, que é para terminar em beleza. É o regresso do futebol português amanhã. Isso é que é importante, neste momento, vamos nos divertir e vamos deixar as coisas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Este é o 11 para cada lado. Terminamos mais um, espero que vocês gostem. Façam gosto, partilhem a página, ajudem aqui a malta a chegar a mais pessoas. Nós divertimos muito a fazer isto, e se chegarmos a mais pessoal ainda vamos nos divertir muito mais. Este foi o 11, esperamos que vocês para a próxima semana. Um abraço e fiquem bem. Um abraço a todos, boa noite. Até para a semana então. Semana.